O vídeo exposto tem como objetivo apresentar o conceito, a composição e a histogênese do tecido ósseo, tendo como referência o livro Histologia Básica de Junqueira e Carneiro. O trabalho será apresentado pela aluna Ana Vitória Aparecida Andrade de Oliveira, do segundo semestre de Zootecnia da Universidade Federal de Mato Grosso, na matéria Histologia Animal sob o comando do docente Adelso Joel da Silva. Daremos início apresentando o conceito de tecido ósseo, sendo esse o principal componente do esqueleto humano, que tem como papel da sustentação os tecidos moles e proteção aos órgãos vitais, sendo esses aqueles que estão integrados no crânio e no tórax, assim como no canal raquidiano. Além disso, ele guarda e protege a medula óssea, na onde se formam as células de sangue, propiciando auxílio aos músculos esqueléticos e fazendo com que as contrações se tornem movimentos úteis. Ademais, os ossos têm a função de ser um depósito de cálcio, fosfato e outros íons, guardando-os e liberando-os de uma forma controlada. Para que haja uma concentração desses íons nos líquidos corporais, podendo ainda absorver toxinas e metais pesados, diminuindo seus efeitos contrários em outros tecidos. O tecido ósseo é considerado um tecido conjuntivo que tem em sua formação células e material extracelular calcificado, chamado de matriz óssea. As células são denominadas de osteócitos, que ficam na cavidades ou lacunas no interior da matriz. Osteoblastos, que se localizam na sua periferia. E os osteoclastos, que são células gigantes que se movem e são multinucleadas que reabsorvem o tecido ósseo. A nutrição dos osteócitos decorre através dos canalículos que existem na matriz. Esses canalículos facilitam as trocas de moléculas e íons entre os capilares sanguíneos e os osteócitos. Os ossos têm em seu revestimento membranas conjuntivas que possuem células osteogênicas, o periósteo e o endósteos. Vale ressaltar que existem técnicas utilizadas para o estudo desse tecido, sendo uma das técnicas utilizadas é a obtenção de fatias finais do tecido ósseo, preparadas por desgaste. A outra técnica desenvolvida fundamenta-se na descalcificação do tecido ósseo e a remoção da parte mineral da matriz é realizada em solução ácida diluída ou em solução que possua uma substância quelante. As primeiras células encontradas no interior da matriz óssea são os osteócitos, estando nas colunas das quais partem os canalículos. Cada lacuna obtém apenas um osteócito. No interior dos canículos, os prolongamentos dos osteócitos estabelecem ligação por meio de junções comunicantes, onde passam moléculas pequenas e íons de um osteócito para o outro. Essas são as células achatadas, que expõem uma pequena quantidade de retículo endoplasmático granuloso. Tem um complexo de Golgi pouco desenvolvido e núcleo com cromatina condensada. Os osteoblastos são células que sintetizam a parte orgânica da matriz óssea, além de sintetizar osteonectina e osteocalcina. A osteonectina ajuda a deposição de cálcio e a osteocalcina no estímulo da atividade dos osteoblastos.
Essas células têm a capacidade de concentrar fosfato de cálcio, participando da mineralização da matriz. Osteoclastos têm como caracterizar ser móveis, gigantes, multinucleadas e extremamente ramificadas. Suas ramificações são irregulares, com diferentes formas e espessuras. São encontradas porções de osteoclastos em áreas de reabsorção de tecido ósseo, colocada em depressões da matriz escavadas, conhecidas como lacunas de Roux-Ship. Seu citoplasma é granuloso, algumas possuem vacúolos. Essas células nascem de precursores mononucleados, oriundos da medula óssea, que se unem para as formas os ocleastos multinucleados. A matriz óssea possui duas partes, a parte inorgânica e a orgânica. A parte inorgânica representa 50% do peso da matriz óssea. Nessa parte encontra-se o fosfato, cálcio, além de bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e citrato. De acordo com os estudos, há cristais que se formam pelo cálcio e o fósforo têm a estrutura da hidroxipatita, sendo esses hidratados, pois existe uma camada de água e íons em volta do cristal. Essa hidratação auxilia na troca de íons entre o cristal e o líquido intersticial. A parte orgânica da matriz é formada por fibras colágenas, que possuem sua composição colágeno tipo 1, e por sua quantidade mínima de proteoglicanos e glicoproteínas. As glicoproteínas podem ter algumas contribuições de mineralização na matriz. Como a matriz óssea é rica em fibras colágenas, quando ela está descalcificada, cora-se pelos corantes seletivos do colágeno. A liga entre hidroxiapatita e fibras colágenas se torna responsável pela rigidez e resistência do tecido ósseo. Periósteo e o endósteo. Sobre o periósteo e o endósteo, eles são constituídos por uma superfície interna e externa com celular osteogênicas e tecido conjuntivo. A camada mais aparente do periósteo contém fibras colágenas e fibroblastos. As fibras de Sharpey são feixes de fibras colágenas do periósteo que adentram o tecido ósseo e prendem o periósteo ao osso. O periósteo é a região do osso que obtém vasos sanguíneos e nervos que penetram nos ossos por pequenos orifícios. É um tecido conjuntivo denso modelado, composto de fibras colágenas organizadas. O endósteo é uma camada delgada que se forma uma camada de células que estão sobre uma matriz óssea, revestindo as grandes cavidades ósseas e as pequenas cavidades entre as trabéculas dos ossos esponjoso e a parte interna dos canais de Havers. Histologicamente, existem dois tipos de tecido ósseo, sendo eles o imaturo ou o primário, e o maduro, secundário e o lamelar. Ambos possuem as mesmas células e a mesma constituição da matriz. O tecido primário é o que está superficialmente, o que aparece primeiro, no desenvolvimento embrionário e na reparação das fraturas, sendo temporário e trocado pelo tecido secundário. Além disso, no tecido primário, as fibras colágenas se dispõem de maneira irregular, sem uma certa orientação. Em contrapartida, no tecido secundário, essas fibras ficam organizadas e possuem uma disposição peculiar. O
O tecido ósseo primário expõe fibras colágenas em várias direções sem organizações definidas. Tem pouca quantidade de minerais e uma maior proporção de osteócitos do que o tecido secundário. O tecido secundário é muito encontrado em adultos, pois sua principal característica é obter fibras colágenas que estão organizadas por lamelas, que ficam paralelas umas às outras, ou ficam em camadas ao redor dos canais com vasos formando sistemas de Havers ou ósteos. Temos a histogênese. O tecido ósseo é originado por um processo denominado de ossificação intramembranosa, que acontece dentro de uma membrana conjuntiva, ou pelo processo chamado de ossificação endocrondal, o qual se forma sob um molde de cartilagem hialina, que é destruído e substituído por tecido ósseo formado a partir de células do conjuntivo adjacente. Em ambas, o primeiro tecido ósseo formado é do tipo primário, o qual é, aos poucos, substituído pelo tecido secundário. Durante o crescimento dos ossos, observa-se que as áreas do tecido primário, áreas de reabsorção, e as áreas do tecido secundário. Ossificação intramembranosa. Essa ossificação acontece dentro das membranas do tecido conjuntivo. É onde se formam os ossos frontal, parietal e parte do occipital, do temporal e dos maxilares superior e inferior. Ajuda também no crescimento dos ossos curtos e no aumento de espessura dos ossos longos. O local na membrana conjuntiva onde a ossificação se inicia é chamado de centro de ossificação primária. Vários grupos surgem neste centro, sendo assim a confluência das traves ósseas formadas, fazendo com que o osso tenha um aspecto esponjoso. Ossificação endocrontal. A ossificação endocrontal se origina sobre uma peça de cartilagem hialina, de uma maneira parecida à do osso que está prestes a se formar. Porém, de tamanho menor, esse tipo de ossificação é o qual se responsabiliza pela formação dos ossos curtos e longos. Essa ossificação se baseia em dois processos. O primeiro é quando a cartilagem hialina sofre mudanças, havendo hipertrofia dos condrócitos, diminuição da matriz cartilaginosa afim dos tabiques, sua mineralização e a morte dos condrócitos por apoptose. Articulações. O esqueleto é formado com a unção dos ossos por meio de estruturas formadas pelos tecidos conjuntivos, as chamadas articulações. Essas podem ser classificadas em diastroses e sinastroses. As diastroses são as que auxiliam nos grandes movimentos dos ossos, e as sinartroses são as quais não ocorrem movimentos e, quando acontecem, são muito limitadas. As sinartroses dividem-se em três tipos: sinostoses, sincontroses e cidesmoses. A sinostrose não se movimenta. Os ossos são unidos pelo tecido ósseo. Ela se localiza unindo os ossos chatos do crânio, em pessoas idosas, em crianças e adultos jovens. A união desses ossos é feita por tecido conjuntivo denso. As sincondroses são articulações onde os movimentos são limitados e suas peças ósseas são unidas por cartilagem hialina. Em relação à sua localização, elas estão na articulação da primeira costela com o externo. As
cidesmoses são parecidas com as sincondroses, capazes de realizar algum movimento. E o tecido que une os ossos é o conjuntivo denso, tendo como, por exemplo, sínfise pubiana e articulação tibiofíbula inferior. Em relação às diartroses, essas são articulações que geram grande mobilidade e que unem os ossos longos. Nas diartroses existe uma cápsula que liga as extremidades ósseas, delimitando uma cavidade fechada, a cavidade articular. Essa cavidade obtém um líquido incolor, transparente e viscoso, chamado de líquido sinovial. Esse foi o trabalho apresentado e espero que vocês tenham gostado. Obrigada.